Na segunda parte dos nossos vídeos sobre causas de inelegibilidade, e especificamente aqui sobre a letra G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490, que trata das reprovações, rejeição de contas de governo e de gestão dos administradores públicos. Hoje nós trataremos sobre a questão da improbidade administrativa. Isso tudo porque o artigo que nós citamos da Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, aquela que aponta as causas de inelegibilidade para que os candidatos não possam registrar as suas candidaturas, se eles enquadram-se em algumas daquelas que estão ali elencado no artigo 1º desta lei, não pode ser candidato. Pois bem, em uma delas é o da letra G, que diz: o administrador, aquele que exerceu ou exerce cargos públicos, que tiver em suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto do inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, este artigo, com esta letra, trouxe para o mundo eleitoral muita discussão, muita controvérsia, porque aqui nós temos uma série de questões de alta relevância e que poderia já ter sido melhorado esse texto. Esse texto não é bom, porque aqui fere muitos dos atos processuais e também atos de constitucionalidade e inconstitucionalidade nós temos aqui dentro, em que, por um lado, se quer barrar as pessoas que não geriram bem o dinheiro público, portanto, é um ato constitucional, pelos princípios do artigo 37 da Constituição, mas, por outro lado, ele esbarra num direito de ampla defesa e do contraditório quando transfere, ainda sem julgamento judicial, com trânsito e julgado, de matéria de improbidade administrativa, transfere para a Justiça Eleitoral um julgamento superficial chamado enquadramento. Não é nem julgamento isto que a Justiça Eleitoral faz, porque ela não pode dizer o que é improbidade e o que não é na sede eleitoral para definir em caráter final que aquele ato ou é ou não é ímprobo, certo? Mas foi dado neste artigo um direito à Justiça Eleitoral fazer um enquadramento daquela conduta do administrador público. E se a Justiça Eleitoral, tanto em primeira como segunda, terceira instância, entender que aquele ato praticado lá 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, por um administrador público, tiver o enquadramento na lei de improbidade administrativa, pode barrar a sua candidatura. Veja quão grave é. E aqui nós ressuscitamos uma outra inconstitucionalidade, que ainda que o próprio STF tenha dito que é constitucional, mas teve divergência e por isso não é uma matéria unânime, e assim, por consequência, milhares de juristas Brasil afora tendem a entender que a inelegibilidade é sim uma pena e não uma mera situação de poder enquadrar aquele candidato, não há possibilidade de sim ou não de continuar como se fosse uma inscrição de concurso público. Pois muito bem,
Esta inelegibilidade, quando se declara que aquele candidato está inelegível, nós penalizamos ele de não participar nas eleições. Ainda que o STF tenha tentado dizer que isso não tem caráter de pena, eu entendo perfeitamente que é uma pena. Tudo aquilo que me diz como algo proibitivo, que me impede, que não deixa eu ultrapassar uma linha, é uma pena. Eu estou penalizado a não ser candidato. Então, com isso, a lei da ficha limpa, que quis realmente trazer uma inovação de barrar aquelas pessoas que não administraram bem a administração pública, trouxeram um bom espírito, porém com alguns elementos inconstitucionais. E a outra questão inconstitucional é que, de fato, eu trazer para o mundo eleitoral uma limitação de defesa dessa improbidade é algo que fere de morte a ampla defesa e o contraditório. E como que isso acontece? Quando o juiz eleitoral enquadra, a partir de um parecer prévio do Tribunal de Contas, de que aquele ato de gestão praticado, ele teve indícios, teve um enquadramento, teve elementos da lei de improbidade administrativa, eu não tenho como voltar ultra rápido lá no Tribunal de Contas para exercer um direito de defesa, porque nem lá é o campo correto para isso, e provar que o ato praticado não é de improbidade. Então eu tenho um parecer que não dá ampla discussão e nem ampla defesa e nem vai para uma decisão judicial ainda, mas já tem uma consequência com toda a roupagem de pena de que eu não posso ser candidato, serei barrado na justiça eleitoral, mas não exerci a ampla defesa e o contraditório para provar que o meu ato praticado não era de improbidade. Certo? E temos aí uma das aberrações dessa letra, dessa questão da lei da ficha limpa, tocante a ultrapassar todo o direito de defesa. Por que que isso é dito? Porque o correto é, a partir do que temos sim também como causa de inelegibilidade, é o julgamento por improbidade administrativa em sede judicial com decisão, e aí ou com trânsito em julgado em primeira instância ou já com uma condenação em colegiado. Até aí eu sou flexível em dizer que houve uma condenação pelo colegiado do Tribunal de Justiça, foi negada a apelação daquele prefeito que foi condenado por improbidade. Ele não pode ser candidato porque está com uma condenação já em sede de apelação, num colegiado, que normalmente é no mínimo 30 desembargadores que estão ali, ou então vai para a Câmara com menos desembargadores, mas enfim, passou por um órgão colegiado, e nós temos automaticamente ali o quê? Uma decisão com sérios indícios de confirmar a improbidade. E aí poderia sim dizer, olha, enquanto você não tiver a definição em caráter conclusivo lá no judiciário, não pode ser candidato. Até aí não vejo uma inconstitucionalidade. Mas nós temos sim, no mundo judicial, a possibilidade de ter a condenação em instância final, até no STF. Terminou, não tem mais recurso, improbidade administrativa. Ok, essa condenação não há que se pôr defeito. O defeito que eu estou dizendo é o defeito da improbidade em sede de indicativo lá na Justiça Eleitoral por meio de um parecer prévio do Tribunal de Contas, onde não se exerce ampla defesa e contraditório, como se manda na regra constitucional e processual. Então, nós temos, sim, com essa possibilidade de barrar um candidato, porque ele enquadra-se na lei de improbidade. Ou seja, chega lá a lista do TCE, do TCU, dizendo que houve contas reprovadas daquele gestor e com sérios indícios de improbidade porque não prestou contas, por exemplo. Pois bem, então aqui no Tribunal Superior Eleitoral nós temos alguns julgados muito interessantes dizendo que nem toda a improbidade administrativa gera a inelegibilidade.
Isso significa que, para gerar a inelegibilidade em sede eleitoral, precisa ter o revestimento de dolo e irreversível àquela decisão. E o dano, aquela irregularidade, tem que ser insanável. Nós temos aqui um dos recursos últimos do TSE, recurso especial 46/82 de 2016, em que nós temos na relatoria o ministro Herman Benjamin, que diz na ementa: recursos especiais, eleições 2016, prefeito, registro de candidatura, inelegibilidade. Artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar 6490. Rejeição de contas, convênio entre município e União, recursos federais, competência, Tribunal de Contas da União, repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal. Não incidência, matéria de fundo das contas intempestivas. E aí, vamos lá para o comentário. E diz o ministro Herman Benjamin, de que a apresentação extemporânea de contas somente constitui ato de improbidade, de acordo com o artigo 11.6 da Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade, quando evidenciados dolo genérico e ainda malversação dos recursos públicos, precedentes do Colégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Portanto, se não comprovar a malversação do dinheiro público, o dolo, a intenção, a desonestidade, não é possível condenar aquele candidato à inelegibilidade por contas reprovadas por improbidade. E diz mais o ministro Herman Benjamin nesse recurso: vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, nem toda desaprovação de contas por descumprimento da lei de licitações gera automática conclusão sobre a configuração do dolo de improbidade administrativa, competindo à Justiça Eleitoral verificar a presença de elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio de terceiros, dano ao erário, reconhecimento de nota de improbidade, grave violação a princípios, entre outros, entendidos assim como condutas que, de fato, lesem dolosamente o patrimônio público ou prejudiquem a gestão da coisa pública. Portanto, senhoras e senhores, não é qualquer condenação de improbidade administrativa que gera a inelegibilidade na linha G do artigo 1º, inciso 1º da Lei 6490, certo? Continuaremos ainda mais um vídeo sobre esta letra das contas de gestão e de governo no próximo encontro.